Muito bem, continuamos o nosso curso a respeito dos princípios fundamentais da educação católica cristã. Nós vimos na nossa aula passada que a visão que Santo Tomás tem daquilo que é o ser humano é muito mais completa, muito mais adequada do que a visão que se tinha no primeiro milênio do cristianismo. Por quê? Porque no primeiro milênio do cristianismo, vocês têm que entender o seguinte: Jesus deixou a revelação, ele deixou uma visão de homem completa, plena, e a igreja sempre guardou isso. Mas aí quando você vai pegar essa realidade da fé e refletir filosoficamente, você reflete filosoficamente a partir daquilo que, né, é a herança cultural que você recebeu. Né? Então, houve uma grande influência do neoplatonismo, embora os santos padres nunca tenham tido uma visão assim que o corpo é mau. Não, Santo Agostinho e os padres sempre defenderam o corpo foi criado por Deus. Né? Mas sempre tinha aquela ideia meio assim justaposta, parecia um negócio, aquilo que eu fazendo, é que vocês têm que me perdoar as minhas caricaturas grosseiras, né? A gente faz caricaturas grosseiras para exprimir, mas a gente sabe que não é isso exatamente. Mas tinha sempre aquela ideia mais ou menos do macaco costurado com um anjo, entendeu? Ou seja, são duas coisas que uma não tem muito a ver com a outra. Enquanto com Santo Tomás se começa a ter uma visão de um todo que por natureza é harmônico e que, por causa do pecado original, é que a coisa desordenou. Ok? Então, isso já havia lá nos Santos Padres, mas não havia o instrumental filosófico para expressar isso. Bom, e aí nós vimos que as paixões, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser amansadas, né? E eu dei o exemplo da ira. E citei para vocês uma frase que é de Cornélio Tácito, que está nos seus anais, que a gente precisa, na hora de julgar, de ver as coisas e contemplar a verdade, ser sine studio et ira, ou seja, sem ódio e sem afeição. Né? Ou seja, com uma imparcialidade. Imparcialidade naquele momento, não quer dizer que nós temos que procurar o máximo ser imparciais na hora de buscar a verdade, de tal forma que a gente vê nos grandes santos e nos grandes filósofos essa capacidade de aprender com qualquer um, de aprender com qualquer pessoa. Então, por exemplo, Santo Tomás é capaz de aprender com o pagão Aristóteles. Então, ser humildes a ponto de aprender com qualquer um. Mas isso só é possível a pessoa que está ancorada na verdade. Senão você se sente arrastado por todo o vento de doutrina nova. Não é? E é isto que é capaz o santo. A pessoa virtuosa de verdade. E não o continente. Então, nós estamos vendo que para Santo Tomás, o que é o continente? Isso ele herdou do velho Aristóteles. Né? O continente, aquele que tem encratia, continência em latim, é a pessoa que não realiza perfeitamente a essência da virtude moral. Então, a virtude moral não é só continência. Por quê? Porque a virtude moral, ela subordina à razão o apetite sensitivo. Né? Então é importante ver isso aqui. Ó. O apetite sensitivo. Isso quer dizer aquela parte que eu tenho em mim que é animal, né? As vontades animais que eu tenho em mim, que não são, atenção, não é porque é uma vontade de origem animal que ela é má. Põe isso na sua cabeça. A vontade animal, ela é neutra. Se eu tenho vontade de comer
de beber, de dormir, de sexo, de conforto. Isso é neutro, gente. Isso não é nem bom e nem mal. Isso torna-se bom ou mal quando não está subordinada a uma ordem racional. As pessoas não entendem o que é uma coisa boa e uma coisa má. Vamos entender o que é bom e o que é mal, de uma vez por todas. Vê se coloca isso no seu coração. Por exemplo, eu tenho a minha carteira com dinheiro. Chega um assaltante e ele diz: ou você me dá sua carteira ou eu mato a sua mulher. Eu digo: pois não, pode matar. Veja, a carteira e o dinheiro é um bem, sim ou não? A minha esposa também é um bem, sim ou não? Os homens estão dizendo: não. Brincadeira. Então, a carteira é um bem. A minha esposa é um bem. Quando que eu faço o mal? Quando eu ponho fora de ordem, quando eu dou mais valor à carteira do que à minha esposa. Tá bom, aí. O prazer sexual é um bem. A família também é um bem. Quando eu privilegio o valor do prazer sexual acima da minha família e traio a minha esposa, aí virou mal. Tá claro isso? Eu coloquei fora de ordem. Tem uma desordem. Então não existe porque a coisa é má em si. Não existe mal em si. O mal, se fosse mal em si, precisaria ter um ser mal, mas não existe nenhum ser mal. Deus é a fonte do ser, todas as coisas são boas. Satanás é, no seu ser, bom. Ele torna-se mal quando ele põe a desordem e quer tomar o lugar de Deus. Aí é a desordem suprema. Tá claro isso? Então, vem o pessoal: ai, eu não fiz isso por mal. Mas, cara, nem Lúcifer faz nada por mal. Todo mundo, o Santo Tomás de Aquino é lúcido, ele diz isso com muita clareza. Ninguém, nenhuma vontade, nem a vontade do pior assassino, do demônio mais tremendo que exista, nenhuma vontade quer uma coisa sob o aspecto do mal. Todo mundo só quer aquilo no aspecto do bem. Mas o mal está na falta da ordem. Tá entendendo? Então, por exemplo, o cara quer o dinheiro. Isso é bom, é um aspecto do bem. Mal, o dinheiro está no banco, não é dele. E ele assalta o banco. Tá entendendo? Então, a desordem. Aqui que está a coisa. Então, veja só. Então, os meus apetites sensitivos no animal, o animal não tem razão. Ele não tem inteligência para pôr as coisas em ordem. Se eu for ao Pantanal Mato-Grossense e um jacaré me devorar, aquilo lá é um acidente ecológico. Se eu for ao Pantanal e eu matar um jacaré, aquilo é um crime ecológico. Por que quando o jacaré me mata é um acidente, quando eu mato o jacaré é um crime? Porque eu tenho racionalidade, o jacaré não. Ou seja, se supõe que a minha racionalidade seria capaz de colocar as coisas em ordem. O jacaré não é capaz de colocar essa ordem nas coisas. Então veja, o que é a pessoa virtuosa? É a pessoa que quando ela coloca o apetite sensitivo em ordem, debaixo da razão, de modo que nele não surjam paixões veementes contrárias à razão. Então veja só, uma pessoa continente, ela colocou o apetite sensitivo debaixo da razão, mas de uma forma instável. São Pedro, na última ceia, tem um apetite sensível que diz: foge da dor.
a serva do sumo sacerdote vai entregar a você, foge da dor, foge da dor, foge da dor. Aí ele vai lá e diz, não conheço Jesus. Aí a pessoa vai dizer, padre, São Pedro não fez isso por mal. Mas ninguém faz nada por mal, cara. O problema é que tinha um bem maior do que a vida dele. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Jesus vale mais do que a vida, meus irmãos. Jesus vale mais do que a vida. Enxergar isso é o nosso processo educacional. Então, vejam, quando surgem essas coisas, essas paixões veementes, o que é que acontece com a pessoa continente? Olha só, vamos lá, 3 andares. Andar de cima, a inteligência. O ato cognitivo, eu sei da verdade. Seja pela luz natural da razão, seja pela luz sobrenatural da fé, não interessa, é um ato cognitivo, é inteligência que está me dizendo onde está a verdade. Qual é a ordem das coisas, qual é o valor maior. Minha mulher vale mais do que... Minha mulher velha, feia e gorda vale mais do que a menina bonitinha que está me tentando aqui. Entendeu? A minha inteligência me diz isso. E aí a minha inteligência submete a minha vontade, que é o apetite racional. O apetite racional eu sou capaz de submeter, eu sou capaz de incliná-lo. Vai. Não quero, vai. Vai. Você vai. Só que, como a pessoa não fez o processo total, a pessoa não submeteu as paixões, o apetite sensitivo não está totalmente submetido à razão, ele ainda está em processo educacional. O Pedro, na última ceia, estava em processo educacional. Então você compreende que uma pessoa num estado desses é um campo de batalhas. É por isso que o próprio São Pedro escreveu, primeira carta de Pedro, disse o seguinte: caríssimos, eu vos exorto como a estrangeiros e peregrinos, a vos absterdes dos desejos carnais que fazem guerra contra a alma. Então veja só, a primeira coisa que São Pedro está dizendo para o pessoal lá da Ásia Menor, onde ele escreveu a sua primeira carta. Ó, gurizada, vocês são, né? Primeiro, eu amo vocês. Vocês são meus agapetoi, né? Então eu exorto parakalô, paráclito, paráclisis, é uma exortação de amigo. Parakalô hos pairokus kai paredidemos. Olha só, o que é um paroquiano? Oikia é a casa. Paroikia é quem está no acampamento que está do lado da casa. É o acampamento de peregrino. Vocês são paroquianos. Paróquia é um acampamento de peregrinos. Nós cristãos sabemos que a nossa pátria é em outro lugar. Isso é importantíssimo no projeto educacional. O projeto educacional tem uma finalidade, um fim último. O fim último é o céu. Eu sei que eu sou natureza humana, corpo e alma, mas Deus colocou uma coisa em mim sobrenatural, que é a graça, para eu ir para lá. É meu lugar. É meu lugar. O céu é meu lugar. Sem nunca termos estado no céu, nós temos saudade do céu. Essa é a realidade. Nós queremos. Faz falta. Nós estamos fora de casa. Nossa peregrinação nessa vida aqui é como uma viagem de ônibus. Você passa a noite inteira naquele ônibus, não sabe onde pôr a cabeça. Você só entende o versículo de Jesus, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, você já viajou de ônibus à noite.
Você não sabe onde reclinar a cabeça. Vai para o lado, não dá, vai para frente, não dá, vai para trás, não dá. É uma confusão. Então vocês são paroquianos, são peregrinos. Então, meus amados, eu vos exorto porque vocês são peregrinos. Então não procura, vai ser inquieto, entendeu? Vai ser sempre desconfortável essa viagem aqui. Paredidemos, peregrinos, né? Estrangeiros, paracus e paredidemos. Para a quê? A vos absterdes de toda concupiscência da carne, desejos carnais, epithomion, sarkikon epithomion, desejos carnais. Aí ele diz assim, que fazem guerra. São como soldados que fazem guerra, strateontai, katates psiches, contra a alma. Ou seja, São Pedro está aqui recordando que existe uma guerra. E como ele sabe que os cristãos para os quais ele está escrevendo ainda não chegaram na santidade, ele está exortando bondosamente. Criançada, vai ter guerra aí. Aguenta. Aguenta. Ok? Enquanto a graça não faz todo o trabalho, você tem que aguentar. Vai tendo paciência com você. Agora o que acontece é o seguinte, se a situação é essa aqui, de que você é continente, ou seja, você sabe o que é verdade, inteligência, a vontade quer, né? Mas as paixões estão fervilhando embaixo, e você está nessa guerra, o que acontece se você permanece muito tempo assim, recalcando as paixões de forma errada, ao invés de ter esse processo educacional, você reprime, acontece uma coisa chamada neurose religiosa. Freud explica. Ou seja, o Freud, nós vimos, ele tem acusações sérias contra nós. Ele não tem razão, mas ele tem razões. Ele está vendo uma coisa. Tudo bem, é louco, desequilibrado, ateu, tudo que você quiser. Mas nós temos que ser capazes de aprender até com esses. Sabendo que ele não está certo, sabendo que ele tem coisas, né, que nos ensinam. Então, o que é que nós devemos fazer? Entrar num processo educacional. Um dia, São Domingos Sávio perguntou a São João Bosco: o que é que eu faço para ser santo? E a resposta de São João Bosco foi a mais inopinada, a mais inesperada, a mais fora da casinha que você possa imaginar. Ele disse assim: saiba que aqui fazemos consistir a santidade em ser muito alegres. Os meninos de Dom Bosco e Monelli, os macaquinhos de Dom Bosco, fazem consistir a santidade em ser muito alegres e procuramos apenas evitar o pecado como um grande inimigo que nos rouba a graça de Deus e a paz do coração e cumprir com exatidão os nossos deveres. O que é que Dom Bosco está dizendo aqui? Veja, você cumpre com exatidão os seus deveres. Segue os mandamentos. E evita o pecado, mortal sobretudo, porque isso tira a sua paz de coração e a sua graça com Deus. Ora, o que é que você fez aqui? Você colocou uma pressão. Você colocou a inteligência, enxerga o mandamento. Isso é o certo. Vai à vontade e faz o mandamento, etc. Mas você tem que dar aqui embaixo, nas paixões, uma alegria. Tá entendendo? Gente, tem que ter uma alegria nesse negócio aqui, porque senão um cristão triste é um triste cristão. Nós precisamos ter essa alegria interior.
Porque a alegria, gente, você vai dizer assim, esse padre vai ter que fazer o quê? Eu vou fazer teatro, fazer de conta que eu estou alegre? Não. Vejam o que é a alegria. A alegria é o efeito psicológico de uma pessoa que acaba de receber a notícia de que é amada. Dê um presente para uma criança. E ela vai ter a alegria exultante, semelhante àquela alegria que São Luís, na montanha de Nagasaki, correu alegremente na direção da cruz. Por quê? Porque sabe, porque viu que é amado. Se eu vejo que eu sou amado, então eu sou alegre. Mas se eu fico mostrando para a minha inteligência o dia inteiro as coisas mundanas no celular, gente, eu digo coisas mundanas, eu não estou dizendo pecado, não estou dizendo que você está vendo pornografia no celular. Mas se você só mostra coisa carnal no celular, como que você vai ter essa alegria? Gente, o celular entristece as pessoas, porque ele te mostra tudo o que você não tem. Tudo o que o celular mostra para você é melhor do que o seu. O carro é melhor do que o seu, a casa é melhor do que a sua, a mulher é melhor do que a sua. Tudo é melhor. Aí você, quando sai do celular e vem para a realidade, se deprime. Além do fato de que você, com excesso de dopamina, necessariamente cai numa depressão física. Mais sobre isso num curso maravilhoso, lindo, fofo e cheiroso chamado Escravidão Digital. Então, isso que São João Bosco disse, Nosso Senhor Jesus Cristo já disse naquele estranho Sermão da Montanha. No Evangelho de São Mateus, quando Jesus abre a boca pela primeira vez, o que ele diz é proclamar umas felicidades. Mas as felicidades em lugares que nós achamos muito estranhos. Macharioi, hoiptu, hoitopneumati. Felizes, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a pessoa que sabe onde está a sua riqueza na pátria, eu os exorto como estrangeiros e peregrinos, e sabe que a sua riqueza está lá. Então está tudo bem, isso aqui é passageiro. Eu estou aqui só esperando passar essa chuvinha e já vou para casa. Gente, esse mundo passa. Não há, para o cristão, não existe, para o verdadeiramente cristão, não existe mal eterno. Tudo passará. Um dia ele enxugará nossas lágrimas. Um dia será cantado o grande aleluia. E o anjo proclamará: caiu a grande prostituta que enganava as nações. Venceu o leão da tribo de Judá. E então nós iremos prorromper num brado de triunfo, numa felicidade, num júbilo, num gozo, que não terá nome. Não há língua humana que descreva isso, porque durará a eternidade. Mas se nós esquecemos isso, se nós não enxergamos isso, então o que acontece com as pessoas que não enxergam isso? Acham que o cristianismo é uma crueldade e começam a pegar a Bíblia,
pega o evangelho e começa a corrigir. Ah, Jesus disse que Deus uniu o homem, não separe. Não, mas se já fosse hoje, Jesus ia dizer outra coisa. Mas vejam, a gente vê claramente que o problema da Igreja Católica são os, aspas, continentes. Porque você entende que é uma situação que a pessoa quer sair daquilo? Ou seja, lembra o que é a continência? A inteligência diz, não pode. A vontade diz, não quero. Mas a paixão diz, mas para com isso, só um pouquinho, vai, por favor, vamos lá, por favor, deixa só um pouquinho. Você compreende que isso é uma guerra interna, sim ou não? E que todo mundo tenta sair dessa situação instável. Quem tenta sair dessa situação instável, reprimindo as paixões, adoece. O único jeito de sair no processo educacional de santificação. Ficou claro? Mas existe uma outra saída, que é a apostasia. Ou seja, onde você muda a racionalidade e a fé. Se você muda a racionalidade e a fé, e você faz tudo que as suas paixões querem, aqui acontece um equilíbrio homeostático. E esse é o problema da Igreja Católica atual. As pessoas que não encontraram o processo pedagógico da santidade, elas ficam mudando a doutrina para sair daquele mal-estar. Porque o cara não vive mesmo. Ele não está dando conta. Se ele mantém a doutrina esmagando a vontade dele, ele adoece. Se ele não quer adoecer, o que ele faz? É mudar a doutrina. Isso chama-se apostasia da verdade. O cardeal Joseph Ratzinger escreveu não, na verdade ele pregou um retiro, né? Em português, acho que a tradução seria olhar para Cristo, né? Olhar para Cristo. Ele pregou um retiro em que ele descreve o ódio do apóstata. Quem que é o apóstata? O apóstata é a pessoa que fez o seguinte: ele era um cristão como eu e você. Ele cria em tudo que está no catecismo, tudo que está na Bíblia, e queria viver a verdade. Então a inteligência dele fez o ato cognitivo da fé, eu sei onde é que está a verdade. Aí ele foi e forçou a vontade, ele mudou de vida. Só que como ele não conseguiu viver o negócio porque as paixões desordenadas começaram a travar guerra contra ele, o que é que ele fez? Ele deu um jeito de adaptar o cristianismo à sua vida. Então ele forçou a própria consciência para que a consciência dele ficasse calada e seguisse aquela nova ideia que ele colocou. Apostasia da fé. Ele mudou a doutrina. E aí vem o ódio do apóstata. Essa pessoa que violou a própria consciência, adaptando o cristianismo às suas próprias necessidades de consumo, todas as vezes que ela encontra uma pessoa que vive aquilo que ela foi, ele odeia essa pessoa, porque essa pessoa está despertando a consciência dele. O apóstata odeia quem é o que ele foi. Eu conheço padres que foram meus amigos,
Não porque agora viraram meus inimigos, mas acontece o seguinte: amigo é aquilo que ama as mesmas coisas. Nós amávamos as mesmas coisas. Aí o cara mudou. Agora ele ama outra coisa. Então não dá mais para ser amigo, não tem mais conversa. Porque tudo que eu amo ele odeia, tudo que ele odeia eu amo. Então não vai dar jogo. Mas essas pessoas que um dia nós fomos amigos e amamos as mesmas coisas, essas pessoas não conseguem olhar para mim. Aliás, todas as vezes que o meu nome é mencionado, é uma reação de fúria, de ódio, desproporcionada. Eu não sou tão importante assim. Porque assim, se eu fosse importante, justificaria você ter essa fúria toda. Mas eu não sou importante assim. Mas é porque eu lembro alguma coisa importante dentro de você. Eu lembro o que você foi. Um dia nós fomos iguais. Amamos as mesmas coisas. Aí essas pessoas ficam dizendo assim: o Padre Paulo adoece as pessoas. Por quê? Porque ela, que amou as mesmas coisas que eu amei e que quis as mesmas coisas que eu quis, começou a adoecer. E porque começou a adoecer, teve que mudar a doutrina para se adaptar e não adoecer. Veja, eu não estou aqui acusando ninguém. Estou descrevendo. Infelizmente, é o que eu vivo. Veja, os meus maiores, aspas, adversários, ou seja, pessoas que vêm contra mim com furor e veemência, não são os padres da teologia da libertação, nada disso. São os padres que um dia foram como eu sou. Os meus companheiros e amigos, foste tu, companheiro e amigo, que partilhastes o pão comigo. São esses que mais veementemente se levantam contra mim. É o ódio do apóstata. Eu não os odeio. Rezo por eles, mas a situação deles é muito triste. E o que é isso? Já era previsto por São Pedro. São Pedro diz: nos últimos dias virão zombadores esbanjando zombarias. Aqui eu traduzi bem literalmente o grego, peguei a tradução da CMB e vi que está de fato assim. Zombadores esbanjando zombarias e andando ao sabor de suas paixões. Vejam, essas pessoas que andam ao sabor de suas paixões virão nos últimos dias. E essa é a grande dificuldade que a gente vive, não é? Esta dificuldade de adaptação. Porque hoje em dia, o número dos... Ou seja, a igreja sempre foi uma escola de santidade. Mas porque nós desaprendemos como ser santo, perdemos o processo pedagógico, cresce cada vez mais o número dos continentes. Entendeu que o continente é um problema? Tá? E atenção, eu não estou dizendo isso incriminando você. Porque provavelmente a maior parte de nós que estamos aqui somos continentes. Porque ainda não somos santos. Não somos verdadeiramente virtuosos. Não estou incriminando. Eu só estou advertindo para o processo. Eu só estou dizendo para você que o negócio funciona assim. E que nós precisamos crer no processo pedagógico. Por quê? O problema da igreja atual é que cresce cada vez mais o número de continentes que, ao invés de entrar no processo pedagógico de santidade, porque ninguém mais fala de santidade, ninguém exagera, mas vai entrando em desuso, entram então no processo de adaptação. Como nós estamos no tempo
da filosofia da linguagem, da hermenêutica, da adaptação, da enculturação, etc e tal. Então todo mundo lê o Evangelho numa versão A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, aplicando e adaptando o Evangelho a todas as coisas. Então tudo aquilo que Jesus disse, não, vírgula. A pessoa vai pondo vírgulas no Evangelho. Quem olhar para uma mulher desejando no seu coração, cometeu adultério contra ela. Quem disse isso? Um recalcado medieval? Não, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que você faz com essa palavra? Não, isso foi invenção, foi uma interpolação da comunidade primitiva. Jesus não disse isso, porque Jesus era legal. Jesus era de boa. Então eu posso continuar vendo minha pornografia, que não é problema nenhum. Chama-se apostasia da verdade. A pessoa adapta. Então, nós precisamos entrar verdadeiramente num processo pedagógico. Então, continuemos assim. Deus abençoe você.